Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, perguntando a alguns, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Meus queridos, nós então, retomando aqui o texto de Timóteo, nós falamos, fazendo uma breve recapitulação, no capítulo 1 falamos sobre a questão dos motivos que levaram Paulo a deixar Timóteo em Éfeso, para que ele pudesse combater os falsos mestres que estavam ensinando o legalismo judaico, ou seja, uma visão distorcida da lei, como se a prática da lei trouxesse a salvação, assim como também, possivelmente, o gnosticismo, conforme nós aqui falamos, poderia estar presente, essa religião dos mistérios, que era uma prática muito presente em Éfeso, religiões dos mistérios. Vimos, então, aqui a questão de Paulo dar o seu testemunho na semana passada sobre a graça que o alcançou, de onde ele foi tirado, de como que essa graça agiu em sua vida e como que Deus, assim, então, o designou para esse trabalho de apóstolo. E agora, no verso 18 ao verso 20, nós encontramos algumas verdades, conforme foram lidas, para poder compartilhar nessa manhã de domingo. A primeira, no verso 18, é que a caminhada cristã é uma missão árdua. Paulo deixou Timóteo em Éfeso com o fim de instruir certos indivíduos a não mais fazer mau uso da lei, mas usá-la para conduzir o pecador a Cristo. E aí nós precisamos entender o que seria o mau uso da lei. É um conceito, conforme eu já falei na semana passada, equivocado, de que a lei ela tem como finalidade salvar. Então a lei ela visa instruir para que a pessoa possa se conhecer, para que a pessoa possa saber quem ela é e recorrer à graça de Deus para alcançar perdão. Agora, se você fazer uso da lei para alcançar a salvação, você não vai conseguir, porque não há como se salvar por meio das obras. Então, esses mestres aqui da lei estavam ensinando uma salvação por meio das obras. E é interessante que depois nós vamos ver Paulo falando sobre o manter a fé, a boa consciência, porque alguns rejeitaram, né, essa consciência, essa boa consciência, e acabaram naufragando na fé. E ele, então, vai dar aqui exemplo de duas figuras, Himeneu e Alexandre. Né? Então, vamos aqui novamente olhar e observar que esses homens, embora tendo recebidos a palavra do Senhor, eles foram contra a própria consciência. Ir contra a consciência
tem a ver com ter a mente cauterizada, né? Cauterizada. E Timóteo deveria combater. Mente cauterizada é aquela pessoa que sabe que uma coisa é errada, mas ela já coloca na mente dela, ela já está com a mente já formada, de modo que não adianta você apresentar a verdade, não adianta você mostrar para ela o erro, porque ela já está fechada, ela já criou na sua cabeça o seu conceito de verdade e, de alguma maneira, algum momento, ela teve que violar essa consciência. Consciência é aquela luzinha que acende na sua cabeça, né? Você já viu uma luzinha acendendo assim, de amarelo na sua cabeça? Então, essa luz amarela é te avisando, alerta, isso está errado, você pode se dar mal, né? E aí chega uma hora que você se dá mal, você simplesmente ignora todas as luzinhas amarelas, né, de alerta sobre determinadas condutas. Então, Timóteo, ele deveria ser aquele que haveria de combater, né, esses falsos líderes para que ele mesmo também, instruindo, pudesse agir conforme aquilo que tem que ser feito. É interessante que o texto vai dizer o seguinte, que este é o dever que te entrego, ó filho Timóteo. Paulo usa uma linguagem militar, né, de encarregar uma missão, e ao mesmo tempo ele usa essa expressão filho, que dá um sentido mais carinhoso, afetuoso, e ele usa uma questão aqui bem interessante, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Ou seja, Timóteo possivelmente recebeu profecias dos profetas da cidade, certamente com relação ao seu ministério, ao seu papel. E é possível, né, que lá em Atos capítulo 13, você vai ver aqui informações sobre os profetas das igrejas, os profetas e mestres agindo ali juntamente com o ministério de Paulo, lá no capítulo 13, verso 2 ao 3. É possível que em alguma dessas reuniões em que houve a presença desses profetas, Timóteo ouviu acerca do seu chamado, da sua vocação e do seu papel. E aqui Paulo, então, está lembrando Timóteo dessa experiência profética, e ele vai também usar novamente aqui uma expressão bem militar, né, de combate, né, combate, ou seja, como um soldado, faça o seu dever, tendo fé e consciência, ou seja, agindo conforme aquilo que você sabe, o que você tem que fazer, porque algumas pessoas naufragaram na fé, ou seja, acabaram de alguma maneira abandonando a caminhada, né? Deixaram de lado a consciência do que é certo e entraram por um caminho equivocado, porém com uma mente ignorando o que é correto, porque ela já está cauterizada. E ele sai daquela linguagem militar do exército de combate e usa uma linguagem militar da marinha, né, naufragando na fé. É interessante essa questão. E aí, como que o crente naufraga na fé? Quando ele peca contra a própria consciência, quando ele sabe o que é errado e vive fazendo o que é errado, consegue ofender a sua própria consciência a ponto de chegar uma hora que ele já cria, né, uma resistência à verdade. Alguém, certa feita, disse que não existe nada pior ou mais eficaz que o pecado contra um grande pregador ortodoxo em relação a fazê-lo a pregar heresia. Então, veja bem, o camarada é ortodoxo e ele prega a Bíblia, até que, né, ele cai dentro de uma situação de pecado e se vê na necessidade de mudar, de justificar o seu pecado, ele muda a sua pregação. Quantos pregadores, por exemplo, que eram contrários ao divórcio, pregavam contra o divórcio, até que ele mesmo se divorciou e aí teve que mudar a pregação acerca disso. Então, não há nada tão eficaz contra o pregador ortodoxo quanto o pecado, que o faz mudar a sua doutrina para adequá-la à sua vida
pecaminosa, né? Então, as doutrinas pecaminosas, elas geralmente começam de uma maneira sutil e vão ganhando volume, vão se agigantando na vida da pessoa e vão produzindo, então, mais condutas. Portanto, aqueles pecados ocultos que são praticados vão gerando comportamentos contrários à palavra do Senhor na vida dessas pessoas. Então, Irineu e Alexandre, eles rejeitaram deliberadamente, né, a verdade, porque a boa consciência foi ofendida por uma vida pecaminosa. E aí, então, a fim de defender uma vida ímpia, geralmente esse tipo de pessoa acaba mudando o seu discurso, acaba mudando a doutrina. Então você vai ver pregadores que outrora eram contra uma determinada coisa e mudam porque eles mesmo começaram a mudar por conta do pecado em suas vidas, né? Nós não estamos falando aqui de mudança de alguns aspectos que não tem a ver com pecado. Eu falo aquilo que era ortodoxo, ele deixa de ser, ele deixa de pregar para poder justificar uma vida frouxa na fé. Aquelas pessoas que, por exemplo, estão vivendo uma vida ímpia, né, e são cristãs, elas começam a pregar só sobre o amor, que Deus é amor, Deus perdoa, e começam a falar só desse aspecto, agiganta o aspecto do amor para exatamente as pessoas terem um olhar diferente para as suas práticas. Então, o indivíduo, quando não quer compromisso, quando ele não quer viver a verdade, quando ele não quer pagar o preço da verdade, do evangelho, de uma vida de santificação, ele às vezes exagera em um determinado aspecto da sua vida, da verdade cristã, para poder tentar, de alguma maneira, abafar uma outra questão que precisa ser corrigida em sua vida. Então, quando você vê pessoas falando demais do amor de Deus, do amor, esquece da santidade, da justiça, é possível que essa pessoa ela está com esse discurso querendo, de alguma maneira, diminuir, suavizar a sua vida errante, né? Então, vamos agora, indo para esse verso 20, Irineu e Alexandre, Paulo fala que entrega para Satanás. Algumas pessoas vão entender que isso aqui é uma linguagem de exclusão, que Paulo está aqui excluindo Irineu e está excluindo Alexandre, né, da comunidade, da comunhão. Outros entendem que isso aqui é uma exclusão com base em outros textos, né, para provocar a correção, do tipo, eu entrego você ao diabo para que o diabo, de alguma forma, faça retaliações sobre a tua vida, a fim de que você seja disciplinado e venha se corrigir. Então, existem essas possibilidades aqui. Mas a verdade é que, nesse momento aqui, a linguagem de Paulo é uma linguagem que me parece falar de excomunhão, de tirar da comunidade aquela pessoa que está vivendo de forma errante, com a mente cauterizada. E aqui é um ponto importante para nós pensarmos. Muitas pessoas falam do amor de Deus, né, da graça, e precisamos realmente falar, mas nós precisamos compreender que a igreja ela também é uma comunidade que tem que exercer disciplina. Então, a ausência de disciplina gera uma vida frouxa na igreja, gera uma vida bagunçada na igreja. Então, uma pessoa quando erra, e esse erro, principalmente, ele vem a público, ele causa escândalo, ela precisa ser disciplinada. E isso é feito não de uma maneira a tirar a pedra na pessoa, a falar que a pessoa, né, não presta. A ideia não é essa. A ideia é simplesmente fazer com que, através da correção, essa pessoa possa ter uma maior reflexão sobre a sua conduta. E a comunidade deve abraçar com fé essa pessoa, deve abraçar com fé esse irmão. Mas esse irmão que entra em disciplina, ele não deve sair da igreja porque entrou em disciplina. É muito fácil, todas as vezes que você comete uma falha, a igreja vai te disciplinar, você vai lá e corre. Então, isso daí, isso não é cristão.
E isso vai ter problema mais lá na frente. Eu vou, por exemplo, aqui citar algo que ocorre muito nas escolas, eu já falei aqui com vocês. Às vezes você pega um aluno que ele é indisciplinado, você chama os pais para conversar e os pais não aceitam aquela disciplina ou aquela palavra da direção, da coordenação pedagógica. Eu já trabalhei como coordenador e você vê muitas das vezes os pais, né, na linguagem popular, né, da rua, comprando barulho, né, do filho e sequer pesando que aquela ação ali pode trazer consequência forte. Porque o que, na verdade, está se lançando como uma mensagem ali é que não importa o meu erro, né? Eu, de alguma maneira, a minha mãe, ou de alguma forma, vou me dar bem, porque eu serei poupado dos olhares de juízo dos meus pais, algo desse tipo. Então, às vezes você pega uma mãe que ela é capaz de mudar o filho da escola, mas não ouvir a direção da escola, o professor, como uma certa feita, eu perguntei, mãe, você não acredita na diretora, você não acredita no professor e acredita no seu filho? Então você acha que todo mundo aqui está fazendo um complô com o seu filho? Mãe, sim, eu acredito no meu filho. Eu falei assim, mãe, então não tem porquê de nós estarmos aqui conversando. E aí passou um tempinho e nós vimos que a própria mãe, ela estava, de alguma maneira, tentando fingir para ela mesma que o filho dela era bom, e aí, pouco tempo mais de conversa, a mãe desaba, dizendo o que estava acontecendo. O que eu quero dizer, irmãos, é que a disciplina ela é importante para a formação e para forjar o caráter do cristão. Se é necessário disciplinar, a pessoa deve receber como ovelha a disciplina e aguardar o tempo de Deus para retornar à comunhão. E quando uma pessoa ela insiste em viver no pecado, já não é uma questão de disciplina, é uma questão de excomunhão. Por exemplo, uma pessoa está em adultério e ela cai em adultério, disciplina, mas se ela quer viver em adultério, ela não quer abrir mão disso, aí é uma questão de excomunhão. E é interessante que nós percebemos que hoje a pessoa cai em adultério, aí o pastor vai e chama para disciplina, a pessoa diz que não vai abrir mão desse relacionamento que ela entrou, esse novo relacionamento, ela sai da igreja e vai para uma outra igreja com aquela mulher com quem ele cometeu adultério, me desculpa a expressão, da maior cara de pau, vive uma vida cristã normalmente. Existem várias pessoas nesse quadro, meu irmão, continua sendo adultério, à luz da palavra do Senhor. Continua sendo, nós não podemos aqui fingir que não é. Mas o Senhor perdoa, mas quem te deu autoridade para dizer que ele está perdoado? Em que momento a palavra de Deus diz que você tem autoridade para fazer isso? Que alguma igreja tem autoridade para fazer isso? Que a IPB tem autoridade para fazer isso? Que qualquer instituição evangélica tem autoridade para fazer isso? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o que nós estamos vendo hoje são pessoas vivendo em pecado, não aceitam a disciplina, vai para uma outra comunidade, onde não se pergunta nada sobre o precedente dessa pessoa e ela continua vivendo debaixo de pecado. Então, meu irmão, Alexandre aqui e Mineu, Paulo diz, entreguei na mão de Satanás. Então isso é uma verdade bíblica que deve falar forte aos nossos corações antes de termos tomadas de decisões que vão ofender a palavra do Senhor, que vão contrários à palavra do Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso, antes de nós tomarmos decisões na nossa vida, nós devemos pensar nas consequências disso daí, para que depois você não lance o peso sobre a liderança, sobre o pastor, sobre o conselho, sobre o seu líder, de que está sendo, que está julgando, que a Bíblia diz que nós não devemos julgar. Se nós não devemos julgar, então não devemos ter ninguém preso. Não devemos ter ninguém na cadeia, porque se não há juízo, se Deus não nos constituiu um juiz, a verdade é que nós não podemos julgar à luz da palavra de forma hipócrita. Mas a igreja ela é uma comunidade a qual o erro precisa ser analisado, precisa ser julgado, e em amor a pessoa precisa ser disciplinada. Eu usei um exemplo só do adultério, mas existem vários outros exemplos que nós poderíamos aqui fazer para poder dizer o seguinte: se a pessoa continua no pecado, não deve permanecer na comunhão. Eu sou da igreja que não tem disciplina, Cristo é amor, né? A gente se reúne nas casas, então tu não é da igreja nenhuma. Tu não é de igreja nenhuma. Porque a igreja tem sacramento, a igreja tem palavra, a igreja tem disciplina. É o que está na Bíblia.
ao que está na Bíblia. Então, nós não podemos mudar o que está escrito para poder agradar ou fazer com que a igreja fique cheia, não é verdade? Então, muitas pessoas querem viver agora, vamos partir para a parte do culto, né? No capítulo 2, nós vemos o texto falando sobre o culto cristão, né? E ele vai se estender, a gente só vai pegar a primeira parte até o 7. Olha o que o texto vai dizer. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, aqui, Paulo começa a colocar ordem no culto. E você vai ver, do verso 8 ao verso 15 também, ele comentando sobre essa questão. Não vamos tocar nesse ponto hoje por causa do tempo. Então, Paulo ele começa a falar sobre ordem na comunidade. Muitas pessoas, às vezes, em nome da liberdade, né, em nome da liberdade do Espírito Santo, tornam o culto uma bagunça. Em nome da liberdade, fazem uma verdadeira bagunça no culto. Então, você joga aí na internet alguns vídeos assim que são loucuras. Loucuras. E aí você tem que respeitar. Respeita tudo, meu amigo. Cada um faz o que quiser. Só não chame de culto cristão. Porque o culto cristão, ele possui ordem. Ele possui uma ordem. Olha, por exemplo, o livro do Apocalipse, né, o capítulo 5, 4 e 5 do livro do Apocalipse, é um modelo do culto do céu. Aqui fala de um culto no céu, capítulo 4 e o capítulo 5. E você vê que esse capítulo 4 e 5 de Apocalipse vai nos apresentar um culto ordeiro. Há uma ordem litúrgica presente ali. Não é feito de qualquer maneira. Então, não é qualquer um fala, qualquer um faz, qualquer um faz do jeito que pensa, do jeito que acha. E aqui, então, Paulo vai começar a falar sobre a questão das orações. Ele começa a trazer exortações. Oração, né, ele diz assim, por todos os homens. É interessante que Paulo fala aqui sobre diversos tipos de orações. Antes de tudo, pois exorto que use a prática. Veja que ele está trabalhando aqui com tipos diferentes de orações. Olha, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas. Súplicas está falando de quê? De você apresentar uma determinada necessidade ao Senhor. Da ideia de apresentar pedidos, né, em decorrência de necessidade. Ele fala súplicas, orações. A palavra orações é uma palavra mais generalizada e pode estar também se referindo à questão de adoração, de louvor a Deus, enfim. Ele usa também a expressão intercessões, que é você colocar alguém ou orar pela necessidade de alguém, em favor de uma outra pessoa. Ações de graças. Então, são atitudes de gratidão a Deus, de louvor a Deus. E é interessante que no nosso culto presbiteriano, por isso que eu gosto da nossa liturgia, de uma liturgia bem feita, né? Nós temos tudo isso. Nós temos orações de confissão, nós temos orações de ações de graças, nós temos orações de súplica, nós temos momentos de orações. Existem cultos aí que ora só no início, depois canta, depois prega, acabou o culto. Você não vê as orações presentes ao longo da liturgia. E Paulo fala exatamente desse contexto de que nós devemos ter diversos tipos de orações, devemos fazer várias formas de orações nas nossas assembleias solenes. Lembrando que o que está aqui no capítulo 2 é exatamente o contexto de culto. Paulo está falando sobre culto solene. E aí nós vemos aqui ele usando a expressão oração por todos os homens. A quem que nós devemos dirigir as nossas orações? A todos os homens. Todos os homens significa dizer que nós devemos, e pelo texto aqui nós vamos ver que nós devemos orar pelas autoridades, aqui no caso, né, governamentais, aqueles que são investidos de poder. Até por aqueles que de repente você discorda, né, você concorda ou discorda do presidente, do partido dele, do STF. Meu amigo, não te interessa, você tem que orar por eles, mesmo não gostando, mesmo não concordando. O que o texto está dizendo é orar por todos, não é por aqueles que você concorda com seus ideais políticos ou com seu
com a sua forma de governo, ou com aqueles com que você se identifica. Mas a todos que estão investidos de autoridade, governadores, presidentes, prefeitos, ministros, as 3 instâncias de poder, todos eles devem ser motivos de orações em nossos cultos. Então, e o texto vai dizer, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. O que o texto está dizendo? Que nós devemos orar por eles, porque suas decisões vão refletir na vida da sociedade como um todo. Então, nós devemos orar por todos. E aí a gente reflete, né, sobre essa questão da frequência de orações presentes nas nossas igrejas. Né? Então, irmãos, vamos ser sinceros. Se a gente gostasse de orar, as reuniões de orações das igrejas seriam as mais cheias. Mas você vê que quase em toda a denominação, as reuniões de orações são as menos frequentadas. A gente diz que confia no poder da oração, até canta, né? Chora e tudo, né? Creio no poder dos joelhos que se dá. Irmão, vai para uma reunião de oração. Está em casa, terça-feira, lá, quando tinha reunião de oração presencialmente, esquece até que existe, né? Talvez na sua igreja, lá, não sei, nem todo mundo aqui é da nossa igreja, talvez a sua igreja, você que esteja assistindo, seja lotada a reunião de oração, mas pela minha experiência de pastor, de evangélico, que eu conheço, a maioria das igrejas, as reuniões de oração, elas não são cheias. Elas não são cheias. E isso daqui são informações não do pastor Nilson, não. Você vai pegar aí livros que falam sobre oração e vai revelar o modo como nós banalizamos a reunião de oração. Hernando Sérgio Lopes tem um livro chamado Pentecostes, o fogo que não se apaga, e ele diz da viagem que eles fizeram para a Coreia em 1997, e nessa viagem que eles fizeram, eles foram visitar as igrejas da Coreia do Sul, e eles viram as reuniões lotadas, cultos lotados. Ele conta que ele achava que aquilo ali era história, que aquilo não era verdade, e ele foi, então, numa reunião de madrugada de oração, antes de um culto, antes de começar o dia de trabalho. Ele foi num culto e ele falou que pensou que aquilo fosse mentira, que não fosse real. Quando ele chegou na madrugada, ali, dia de semana, a reunião lotada, diáconos, coral togado, diáconos ajudando no estacionamento, igreja lotada, como se fosse um culto dia de semana, de domingo, e também aqueles homens, não era feriado, assim que acabasse aquele culto, eles iam trabalhar. Então você vê que ele, quando teve oportunidade de conversar com um pastor, que esse pastor, certa feita, ele questionou, dizendo assim, mas por que vocês conseguem viver assim, né? Ter essa dinâmica de oração, de disciplina? Aí o Hernandes até falou assim, eu acho que isso é muito do oriental, né? O oriental, isso está no próprio DNA do oriental. Aí, não, isso não tem a ver com oriental, não, isso tem a ver com prioridade. Se vocês tiverem que acordar 5 horas da manhã para trabalhar, vocês levantam. Agora, para orar, vocês não oram, sabe por quê? Porque vocês entendem que trabalho e dinheiro é mais importante do que o Deus que vocês creem. Então, essa palavra que o Hernandes teve que ouvir desse pastor, que é uma verdade que todos nós, inclusive eu, pastor Nilson, devo tomar um Simancol, né? Esse remédio importante para todos nós, para poder a gente viver uma vida cristã relevante e ver significado, ver o poder de Deus acontecendo por meio da nossa vida. Então, o texto vai falar que nós devemos orar por todos os homens. O texto vai dizer lá no verso 3, isto é bom, aceitável diante do nosso Deus, nosso Salvador. E aí vem o verso 4, algo muito interessante, que diz que o qual quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? E aí usa a expressão todos. Muitas vezes, algumas pessoas perguntam, mas pastor Nilson, né? Olha só o que ele vai dizer lá no verso 4, né? Ele quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da plena verdade. Então, Deus quer que individualmente cada pessoa seja salva, né? E é um ponto que para nós, que somos de linha reformada, que cremos na eleição,
nós precisamos entender o seguinte. Vamos fazer aqui o seguinte silogismo, né? Deus não pode ser frustrado em seus planos. Deus quer salvar a todos. Nem todos serão salvos, então Deus se frustrou. Percebe como que esse não é o melhor modo de interpretar o texto? Todos como sendo indivíduos? Todos aqui é uma referência à classe de homens. O contexto vai dizer, ore pelos reis, ou seja, pelas autoridades, para que todos, ou seja, não apenas o povo, mas até mesmo aqueles que estão acima, estão com autoridade sobre nossa vida, sejam alcançados por Deus. Então, a expressão todos aqui quer dizer todo tipo de pessoa. Deus quer salvar todo tipo de gente. Rica, pobre, negro, branco, aqueles que, independente da cor, da idade, todos, classe, serão objetos da graça salvadora. É nesse sentido que nós devemos entender a passagem. O próprio contexto vai dizer, até porque a Bíblia vai dizer, por exemplo, em Romanos 1, no verso de número 16, vai dizer o seguinte, olha lá, ó. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, também do grego. Então, quem é que vai ser salvo? Aquele que crê. E aí a gente precisa fazer a seguinte pergunta, mas quem é que vai crer? Né? Aí a Bíblia vai dizer, né, quem é que vai crer. João 10, verso 26. Vamos dar uma olhada? João 10, verso de número 26. Mas vós credes porque não sois minha ovelha. Vós não credes, né? Olha o que ele está dizendo. Vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Porque se fossem, acreditariam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Né? Agora, olha, por exemplo, João 6, 37. João 6, 37. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Então você vê aqui que todo aquele que o Pai dá, todo aquele que o Pai traz, né, todo aquele que vai até o Senhor, e aquele que vai até o Senhor é aquele que o Senhor concede o dom da fé. Quem é que vai crer? Quem é que o Senhor concede a fé? Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Você vai encontrar também Hebreus capítulo 12, verso 2, dizendo, olhando para ele, né, que é o nosso autor e consumador da fé, o autor da nossa fé. Então, quem é que nos coloca a fé para crer é o Senhor. Então, quem é que vai crer? Quem o Senhor coloca fé para isso. E aí, então, indo para... avançando aqui no texto, voltando para o verso de número agora 5, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui nós entramos numa linguagem de culto do Antigo Testamento. Há um só Deus, um só mediador. Da mesma maneira que havia sacerdotes no Antigo Testamento que faziam a mediação entre Deus e o povo. Essa linguagem, então, é do culto de Israel, o papel de mediador do sumo sacerdote, e aí nós podemos, então, analisar o que o texto fala. Há um só Deus. Por que ele está dizendo um só Deus? Porque não existe Deus dos judeus e Deus dos gregos. Deus das autoridades e Deus do povão. Deus é um só, é o Deus de todos, é o Criador de todos. É Ele que criou o rico e Ele que criou o pobre. É Ele que criou o judeu, é Ele que criou o grego. Então ele está aqui enfatizando. Há um só Deus. E há um só que faz mediação entre o homem e a divindade. Né? Nesse sentido, há o mediador da criação e também o mediador da redenção, que é o próprio Cristo Jesus. Cristo é aquele que toma a posição entre Deus, que foi ofendido, e o pecador, que é ofensor. Abra lá em Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 13. Gálatas 3,13 vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for
pendurado em madeiro. Então, a maldição da lei, que tem a ver com não conseguir obedecer à lei, e aí sofre-se, então, o castigo que a lei impõe, Cristo recebe em nosso lugar, fazendo assim, então, a nossa reconciliação com o Pai. Veja, então, voltando ao texto, verso 7. Para isto fui designado. Verso 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Aqui a palavra, né, resgate, de como se Cristo tivesse, como se ele pagasse para te tirar, para te resgatar. Ele nos tira da maldição da lei, ele nos resgata, né? E aqui é muito interessante, né? Porque essa linguagem do preço pago. Cristo, então, ele é aquele que vai ser o nosso mediador em vários aspectos. É que eu cito meu amigo reverendo Ricardo, no livro que eu tive a oportunidade de escrever com ele, onde ele, no capítulo 2, vai tratar da questão do Cristo como mediador. Ele é mediador da aliança. Vamos olhar lá em Hebreus, capítulo 9, esse Cristo mediador, que faz a ligação entre Deus e a humanidade, ele tem vários aspectos no que tange essa mediação. A primeira é a questão da aliança. Aliança que está lá no capítulo 9 de Hebreus, verso de número 15. Por isso, mesmo ele é o mediador da nova aliança, que é feita no sangue. Lembra da ceia? Este é o sangue da nova e eterna aliança. Então, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, você vê que Cristo é o mediador da nova aliança, ele é o mediador do culto, capítulo 9, verso 11 de Hebreus, né? Ele vai dizer: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não desta criação. Então você vê que Cristo, ele é aquele que media a nova aliança, é ele que é o mediador do culto, assim como o sumo sacerdote lá no Antigo Testamento, era ele que entrava na presença do Pai, com o sacrifício, né, na arca da aliança, ali, aspergia o sangue, dando assim, então, perdão dos pecados e acesso do povo a Deus, representado no sumo sacerdote, pelo sumo sacerdote, que faz essa ponte. Então, Cristo é o mediador dessa nova aliança, nós somos colocados nessa nova relação com Deus, nós vemos Cristo como mediador do culto, nós prestamos culto tendo Cristo como o mediador, e também ele é o mediador da salvação. Atos capítulo 4, verso 12, vai dizer que não há nenhum outro nome que importa que, pela qual sejamos salvos. É apenas pelo nome de Jesus, é nele que nós encontramos a plena e total salvação, redenção. E aí, então, voltando para o capítulo 2 de Timóteo, o último verso vai dizer: para isto fui designado, pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Visto que Deus deseja salvar a todos, e aqui eu já expliquei a palavra todos, né? Classe de pessoas, Paulo foi designado para atuar entre os não-judeus, entre os gentios, objetivando levar o conhecimento da verdade a eles. Então, Paulo foi separado por Deus, apóstolo, enviado por Deus para exercer seu ministério junto aos não-judeus, para que eles pudessem alcançar o conhecimento da verdade, da graça de Deus, que é manifestada a todos os homens, não apenas a judeus. Irmãos, com isso nós fechamos aqui o capítulo 2, não o capítulo 2 todo, mas até o verso 7. Na semana que vem nós damos continuidade, fazendo assim, então, a leitura do verso 8 ao verso 15. Então, apenas aqui, resumindo o que foi falado, nós falamos sobre a questão
da missão de Timóteo de combater bom combate, está usando a linguagem tanto do exército quanto também da marinha, né, quando ele vai falar que ofender a boa consciência traz o naufrágio na fé, exemplo de Mineu e também de Alexandre, que Paulo entrega na mão de Satanás para que eles não pudessem mais blasfemar. Seja uma exclusão, ou seja uma exclusão, uma disciplina temporária, nós focamos aqui na necessidade que a igreja precisa ter de disciplina e que isso não é uma opção, mas é um exercício da comunidade cristã. Vimos aqui também, né, que Timóteo tinha essa missão árdua e que ele havia já escutado sobre essa missão em profecia pelos profetas, e depois, quando ele foi assim então ordenado, ele sabia da missão que ele teria. Vimos então também a questão do culto, no capítulo 2, ele inicia falando sobre os diversos tipos de orações. Falei que se oração fosse realmente algo levado a sério por nós, cristãos evangélicos, os nossos cultos de orações, ou melhor, as nossas reuniões de orações seriam mais bem frequentadas, gastaríamos mais tempo orando, mas isso não é uma verdade para a maioria da comunidade cristã brasileira, talvez até no Ocidente. Nós vimos aqui que são vários tipos de orações, né? Paulo faz aqui uma relação. Vimos também que devemos orar por autoridade, independente das nossas posições políticas. Se você gosta ou não gosta, você deve orar por todas elas, não apenas pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelo STF, pelo Poder Legislativo, por todos que têm autoridade, todos que exercem autoridade, porque suas ações vão afetar a sociedade de modo geral. Vimos Cristo, então, como mediador, ou seja, aquele que provoca essa relação, né, proporciona essa relação do ofensor com o ofendido, Deus ofendido e o homem ofensor. Em Cristo Jesus, que tem duas naturezas, é interessante isso, que eu acabei nem focando muito, né? O texto fala, por quanto há um só mediador, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essa ênfase na humanidade de Jesus, importante que Cristo assume uma humanidade, e é assumindo a humanidade que ele consegue, assim, então, obedecer às leis e nos resgatar da sua maldição, porque ele assume o nosso lugar, essa linguagem no original de substituição. Nós temos aqui, então, a questão de Cristo sendo o mediador dessa nova aliança que ele faz no seu próprio sangue, dessa questão do culto. Nosso culto ele é feito na mediação de Cristo, em nome de Jesus, e da salvação, porque não existe nenhum outro nome que importa que sejamos salvos. A expressão que nós falamos aqui sobre Deus ser um só Deus tem a ver com dizer que Deus não é Deus, existe um Deus de rico, um Deus de pobre, um Deus das autoridades, um Deus do povo, não. Há um só Deus e há um só mediador. Então, a mediação que tem a ver com tanto a criação quanto também com a redenção. E, por último, Paulo dizendo que ele é pregador enviado por Deus entre os gentios, porque ele precisa levar a palavra do Senhor aos não-judeus.